Uhum. Recording. Tá gravando, né? Sim. Olá, pessoal, boa tarde. Essa daqui é uma regravação da nossa aula da quarta-feira, né? Como nós tivemos alguns problemas de gravação, a gente está gravando novamente esse conteúdo para vocês, para deixar gravado essa matéria e esses conteúdos no nosso site, para que vocês possam estudar, né, posteriormente, quando quiserem, e também para quem perdeu, ter acesso a esse conteúdo que a gente apresentou na quarta-feira, tá bom? Então, a gente vai apresentar. Ele vai ser feito de maneira mais direta, porque agora aqui não tem aquela interação, não tem aquelas perguntas. Então, vocês vão poder aí rever quantas vezes quiser num menor tempo. Então, pode passar, Mayara, vamos começar. A primeira coisa que eu falei, não precisa passar ainda não. A primeira coisa que eu falei na aula da quarta-feira foi sobre o exercício que nós fizemos na sexta-feira passada, sobre a contemplação daquela passagem do Evangelho, onde a gente pôde ver, né, uma cena de Jesus proclamando a parábola do semeador. Isso acompanhou algumas cenas, acompanhou um diálogo ali com os discípulos, e a gente fez um exercício de tentar entrar dentro da cena. E por que eu e a Mayara a gente propôs isso para vocês? Porque é importante que o conhecimento de um novo idioma, o conhecimento do inglês, ele alcance todas as áreas da nossa vida. Ou seja, quando a gente está estudando inglês e tem a possibilidade de envolver os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas memórias, o nosso olfato, o nosso olhar, a nossa audição, envolver tudo que nós somos dentro do estudo, isso vai ser muito frutuoso. A gente vai conseguir tirar um benefício muito grande do nosso estudo. Então, quanto mais vezes e mais conteúdos a gente consumir que nos envolvam completamente, vai ser melhor para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso estudo do inglês, tá bom? Então, ao longo do semestre, a gente vai fazer vários exercícios desse tipo, de realmente entrar dentro da cena, entrar dentro do texto, do áudio que a gente estiver ouvindo, para realmente trazer o maior benefício possível desse conteúdo, tá bom? Então, se você não fez o exercício da sexta-feira passada, entre no nosso site para você poder fazer. E se você gostou, entre novamente para poder refazer, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tá bom? Pode passar. Agora sim, a gente vai entrar para um pouquinho de gramática, que a gente vai estudar nessa aula. É uma aula bem simples e vocês vão ver lá, né, daqui a pouco com a Mayara o porquê que ela é tão simples. Mas a primeira coisa que eu ia falar com vocês é que a gente vai dividir o estudo dos verbos nesse semestre em dois grandes grupos, tá bom? O primeiro grupo vai ser o verbo to be, que é o verbo que a gente vai ver hoje. O verbo to be, que significa em português o verbo ser, estar. Em inglês nós temos um verbo só, uma palavra só, para sinalizar o verbo ser e o verbo estar em português, que é o verbo to be. Por que ele está dentro do grande grupo 1? Porque ele varia muito nas suas formas, ou seja, ele vai variar de acordo com o tempo que ele está, se é no presente, se é no passado, se é no futuro, se é no particípio, enfim, né? Ele vai variar nas suas formas, ele vai variar de acordo com a pessoa, se está no eu, no tu, no ele, no nós, no eles, vai variar de acordo com a pessoa e vai variar de acordo com o número, ou seja, singular e plural. Então, nós temos formas diferentes de um mesmo verbo para falar todas essas variantes, né? Que é o tempo, a pessoa e o número. O outro grupo de verbos, que agora aqui a gente coloca como todos os outros verbos, eles não variam de acordo com o seu tempo, nem com a pessoa e nem com o seu número. Eles permanecem, pode apertar, Mayara, eles permanecem estáticos, eles não mudam, né? Eles vão ser sempre a mesma palavra. Então, o verbo amar no presente, no passado, no futuro, e para o eu, para o tu, para o nós, ele vai se escrever da mesma forma, que é o love. O que vai identificar que esses verbos estáticos, que esse grande grupo de verbos, que é o grupo 2, o que vai identificar que o tempo, a pessoa e tudo mais? Pode apertar, Mayara. O que vai identificar são os verbos auxiliares. São palavrinhas que vão acompanhar os nossos verbos, tá bom? Então, isso é para a gente entender o universo dos verbos que a gente vai estudar nesse semestre.
Por exemplo, a gente vai ter hoje a oportunidade de estudar o verbo to be, que está no grupo 1, e depois, ao longo do semestre, a gente vai estudar verbos no presente, no passado e no futuro, que vão ser todos os verbos, né, o grupo 1 e o grupo 2, mas vocês vão entender a diferença a partir dessa grande divisão que a gente fez entre grupo 1 e grupo 2, tá bom? Se esse tema de verbos de grupo não ficar claro, né, não se preocupem, não arranquem os cabelos, fiquem tranquilos, porque a gente vai voltar a falar sobre isso muitas outras vezes ao longo desse semestre, tá bom? Isso é uma pequena pincelada, uma pequena introdução. E agora eu vou passar a palavra para a Mayara, que vai explicar para vocês o verbo to be no grupo 1, em um dos tempos que a gente pode ter, que é o tempo presente. Então, Mayara, por favor, pode explicar para nós. Olá de novo, pessoal. Então, como a gente viu na aula, o verbo to be, ele, traduzindo ele para o português, ele quer dizer ser ou estar. Então, sempre que a gente estiver se referindo a alguma ação que nós somos ou nós estamos, nós vamos usar o verbo to be. Ele é o primeiro verbo que todo mundo aprende em qualquer aula de gramática, em qualquer lugar, porque ele é muito usado, né? E ele é muito simples, não tem nenhuma dificuldade para a gente aprendê-lo. Nós vamos usá-lo combinado com o pronome, né? Que a gente viu na aula passada, por isso que eu falei para vocês darem bastante enfoque nas pessoas, né, dos pronomes, porque a gente vai usar ele bastante, certo? Então, vamos lá. O verbo I, que sou eu, certo? O complemento dele no verbo to be é o am. Am. Então, I am. Eu sou, ou eu estou. I am. I am. Eu sou, eu estou. A segunda pessoa, you. You. O complemento do verbo you, do pronome you é o are. Então, you are. You are. Você é ou você está. Ok? He. He. He is. O complemento do he é o is. He is. Então, ele é ou ele está. She is. She is. Ela é ou ela está. O it, que a gente viu que ele é o pronome usado quando a gente quer falar ele ou ela, mas para coisas, objetos, tudo que não for um ser humano, a gente vai usar o it, certo? Então, o it também é o is. It is. It is. Isto é ou isto está. Ok? Agora vamos para os plurais. We, nós. We are. We are. Nós somos ou nós estamos. O you, novamente, que a gente só vai saber se ele é plural ou se ele é singular no contexto geral da frase, certo? Ele não muda a escrita. Então, you are, vocês estão ou vocês são, que é a mesma coisa do você é, você está. Só vai saber se é plural ou singular se a gente estudar o contexto todo da frase. E a última pessoa, que é o they, que é eles ou elas. Então, they are. They are. Eles são ou eles estão, certo? Então, a gente repara que só tem uma modificação no complemento do pronome para he, she, it, e o verbo I, que sou I am. Os outros verbos vão ser vai ser o verbo to be auxiliar, que é o are, certo? É bem tranquilo, não tem dificuldade da gente assimilar qual pessoa usar com cada um, certo? O verbo to be significa ser, estar, certo? E ele está sempre no presente simples. É o mais básico. E tem 3 coisinhas que a gente não pode esquecer nunca em relação ao verbo to be, certo? Que parece bobo, mas muita gente erra. Que é o I, o eu, I. Ele sempre tem que vir escrito em letra maiúscula. O I jamais pode ser escrito em letra minúscula. Então, sempre que a gente quer dizer alguma coisa se referindo a eu mesmo, I am, I'm happy, qualquer vez que a gente escrever o I, tem que estar em letra maiúscula, não pode esquecer dessa regra. O it, como a gente já comentei no slide anterior, ele é um pronome usado para a gente se referir a coisas que não são seres humanos.
objeto, lugar, qualquer outra coisa que não é um ser humano, a gente usa o it, que é isso. E por último, o you, que significa você, tu, ou vós, vocês, certo? Que ele vai escrever exatamente da mesma forma para o plural e para o singular. Então, novamente, a gente só vai saber se está se tratando de singular ou plural quando a gente analisar o contexto todo da frase, ok? Alguns exemplos para a gente entender a colocação do verbo to be. I am a doctor. I am a doctor. Eu sou um médico, certo? Então, I am a doctor. O médico é uma profissão, então eu não estou um médico, eu sou um médico. Logo, a gente traduz esse verbo to be nessa frase como eu sou. A próxima. You are an engineer. You are an engineer. Então, você é um engenheiro. Novamente, a gente está tratando de uma profissão. Então, a pessoa, ela é algo. Ela é um engenheiro, certo? Ela não está um engenheiro. He is ill. He is ill, certo? Então, he is ill, logo, ele está doente, certo? E a gente sabendo que ill é doente, a gente logo sabe que ele está doente, não que ele é doente, certo? He is ill. Próxima frase. She is a funny person. She is a funny person. Ela é uma pessoa divertida, certo? A qualidade dela é ser uma pessoa divertida. It is a bicycle. It is a bicycle. Isto ou essa é uma bicicleta. Novamente, a bicicleta é uma palavra que está no gênero feminino, logo seria ela, né? Só que a gente não pode falar X, porque o X é somente empregado para um ser humano, para uma mulher, uma pessoa, certo? Logo, a bicicleta é it, porque é um objeto inanimado, ok? A próxima frase, we are friends. We are friends. Nós somos amigos. Nós somos amigos. We are actors. We are actors. Vocês são atores. E aqui nessa frase a gente consegue saber que o you are está se referindo ao plural, porque o actor está no plural. Então, são atores, logo, vocês são. E a última frase, they are a soccer team. They are a soccer team. Eles são um time de futebol. E para a gente finalizar essa parte de gramática do verbo to be, ele sempre, na maneira mais corriqueira da vida, quando a gente vai falar, ou quando estiver escrito de uma maneira mais informal, ele vai estar sempre na forma contraída. A gente raramente vê o verbo to be escrito como a gente viu nos slides anteriores, certinho. I am, you are. Muito raro ele vir escrito assim. Tem, mas geralmente, para falar e para escrever, a gente vai usar ele na forma contraída, que está nessa tabelinha aqui. Que o I am nada mais do que vira o I'm. Então, contrai, coloca o sujeito, né, o pronome, que é o I, apóstrofe am. Então, I am. A mesma coisa com you are. Em vez de ser you are, your. 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 He is, his. His. She is, she's. She's. It is, its. Its. We are, we're. We're. You are, your. They are, their. Certo? É bem caipirinha mesmo, porque é para poder entender que a gente está tratando do verbo to be na forma contraída dele. Certo? E aquelas mesmas frases do outro slide, só que dessa vez na forma contraída, certo? I am a doctor. Am I a doctor? So sorry. I am na forma normal. Am I a doctor? You're an engineer. You're an engineer. He's you. He's you. She's a funny person. She's a funny person. It's a bicycle. It's a bicycle. We're friends. We're friends. You're actors. You're actors.
E they're a soccer team. They're a soccer team. Ok? Agora eu vou voltar a palavra para o Murilo, que ele vai continuar com vocês a imersão. Vamos lá, pessoal. Perdão. Ai, justo agora. Vamos lá, pode passar, Mayara? A gente vai continuar fazendo a nossa imersão, pessoal, mas vou dar um exemplo aqui para vocês. O que acontece? Né? Na primeira aula, a gente falou, né, dessa necessidade de estar em contato com o idioma e, aos poucos, sempre ir pesquisando lugares, temas, vídeos, textos, perfis, fotos que tragam a presença do inglês para a vida, para o dia a dia de vocês. O exemplo que eu vou dar hoje é que muitos destinos, muitas cidades, países, né, turísticos, né, na verdade quase todos assim, eles vão ter um perfil na rede social, né, no Instagram, que é própria do próprio país. Então, o que acontece? Você coloca lá England ou Visit England, né? Não precisa compartilhar não, Mayara. Acho que aqui já dá para ver. Lá dentro do Instagram, você vai achar o perfil de um destino, de uma cidade, de um lugar. Nesse perfil vão ter uma infinidade de coisas, né? Uma infinidade de fotos, de conteúdos, e são conteúdos muito breves, ideias muito diretas que fazem com que você aí possa ler um pouco mais do inglês, tentar interpretar o que aquela foto está falando, e a gente vai fazer esse exercício agora na imersão. Então, é mais um conteúdo, mais um canal, né, para vocês trazerem o inglês para o dia a dia de vocês. Então, se você tem Instagram ou se, né, você consegue pedir para alguém, né, da sua família pesquisar alguma coisa no Instagram para você, você pode pesquisar perfis como esses que estão em inglês, com fotos e conteúdos variados, para você continuar fazendo sua imersão. No Instagram tem a possibilidade de assistir vídeos, de ver as fotos, de responder as perguntas, de ver o que está acontecendo no perfil ali através dos stories. Então, são várias possibilidades que você tem dentro do Instagram para também fazer a sua imersão, para você também trazer o inglês aí para o seu dia a dia. Então, é mais uma ferramenta que a gente apresenta e o exercício que a gente vai fazer hoje vai ser através dele. Então, a gente vai pegar algumas fotos desse perfil que eu selecionei aí para vocês, né, como exemplo, que é o Visit England, ou seja, é a página oficial do turismo da Inglaterra. Então, nessa página, eles colocam aí muitas fotos de diversos destinos, de diversas cidades da Inglaterra, diversas atrações. As legendas são em inglês e a gente vai dar uma olhada em cada uma para poder fazer a nossa imersão e traduzir os nossos textos. Eu sempre vou colocar atenção em algumas palavras, então, se vocês assistirem novamente, anotem essas palavras, anotem o significado, para que vocês consigam ir criando esse vocabulário também através desses momentos de imersão que a gente está fazendo, tá bom? Vamos lá? Primeira foto é desse doguinho maravilhoso, né? Então a gente colocou a legenda no slide para a gente poder entender melhor. Então vamos analisar primeiro o que está acontecendo. É uma foto de um cachorro, provavelmente é um cachorro na Inglaterra, e a gente vai descobrir aonde que está esse cachorro e o porquê que eles compartilharam essa foto. Vamos lá. Eu vou ler em inglês para vocês. Meet Yeti from London. This January, walk your dog mouth, and we hope that going out for local walks has helped you in these tough times. We'd love to see pictures of your best friends. Tag us in your posts with @Visit England. Arroba, não sei falar arroba em inglês, né? Depois a gente pode pesquisar. Vamos lá, vamos traduzir essa frase, ó. Meet Yeti from London. E uma mãozinha de tchau. Meet é conhecer. Conheça Yeti. Yeti provavelmente é o nome desse cachorro que a gente viu a foto. From London. O from é uma palavra que vai aparecer muitas vezes, e essa é a palavrinha de atenção aqui. From. From significa de, desde. Por exemplo, quando a gente pergunta assim, de onde você é? Where are you from? Então, from, desde, de, como se fosse uma origem. De onde é aquele cachorro? Aquele cachorro é de Londres, tá bom? Meet Yeti from London. Conheça Yeti de Londres. This January is Walk Your Dog Month.
Este janeiro é caminhe com o mês de caminhar com o seu cachorro. Praticamente é isso que significa. January is walk your dog mount. Este janeiro é o mês de caminhar com o seu cachorro. Caminhe com o seu cachorro. And we hope that going out for local outs has helped you in these tough times. And we hope. A palavrinha de atenção que eu quero colocar e que ela vai aparecer em vários slides é essa palavrinha hope. Hope significa esperança, né? O substantivo esperança. Mas nesse caso aí, essa palavra virou um verbo. And we hope. Em inglês, né, a gente vai traduzir como e nós temos esperança, e nós esperamos. Só que não é o esperar de uma espera ativa. Ah, eu estou aqui esperando a fila do banco passar. Wait, eu estou wait. Não, não é essa a esperança. Não é esse esperar, desculpa. É a esperança. Nós temos esse desejo de coisas melhores, ou seja, esperança. Então, and we hope, e nós temos a esperança que vocês saiam para fora, né? Saiam, né, para passear, para local walks, para caminhadas locais, e que isso ajude você, has helped, tenha ajudado você nesses difíceis tempos, né? Nesses tempos difíceis. E aqui a gente está falando de um contexto de pandemia, né? O ano difícil, 2020, foi um ano bem desafiador e tudo mais. Então, tough times, tempos difíceis. Então nós esperamos que essas caminhadas locais tenham ajudado você nesses tempos difíceis. We'd love to see pictures of your best friends. Love, a gente sabe que é amar, né? E o coraçãozinho ali já indica sobre o que essa frase está fazendo, tá falando. Então, nós desejaríamos ver fotos, pictures, fotos, imagens, fotos dos seus melhores amigos. Best friends, melhores amigos, que no caso são os dogs, né? Os cachorrinhos, os cachorros. Então, nós desejamos ver fotos, nós amaríamos ver fotos dos seus melhores amigos. Tag us in your posts with Visit England. Tag us é nos marque, né? Colocar uma etiqueta, marcar. Tag us in your posts with Visit England. Ou seja, na foto que a gente for postar nas redes sociais, eles estão pedindo para a gente tag, para a gente marcá-los nas nossas fotos com o arroba deles, com o perfil deles nas redes sociais. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Aí, ó, vamos analisar essa foto. Fogos de artifício. O que geralmente tem toda essa queima de fogos? A virada de ano, o ano novo, né? Feliz ano novo, queima de fogos, comemorações e tudo mais. Vamos ler essa breve legenda para entender aqui. Here's to 2021. Let's hope that we can get back to doing what we love soon. What's on your wish list? Ó, aqui está o ano de 2021, já está na porta, chegou o ano de 2021. Let's hope, a gente já aprendeu hope, esperança. Vamos ter esperança that we can get back, que nós possamos voltar to doing, a fazer what we love, o que nós gostamos, o que nós amamos, soon, em breve. Então, vamos ter esperança que logo nós voltaremos a fazer o que nós amamos. Esse soon significa logo, em breve, né? Quando vai ter um lançamento de um filme, por exemplo, tá lá, o filme, sei lá, Titanic, coming soon, né? Está vindo em breve, lançamento em breve, né? Então, esse soon significa breve, logo, logo chegará. What's on your wish list? O que está na sua wish list, na sua lista de desejos? Vou colocar uma atenção aqui para uma coisa que eu já falei e eu comentei na aula, que é wish list. O inglês, muitas vezes, ele vai ser uma coisa matemática, uma palavra somada a outra palavra. Então, se a gente separa essa palavra, wish list, wish é desejo. I wish, eu desejo. List, lista. Então, o que é wish list? Lista de desejos.
aquilo que todo mundo faz quando vira o ano novo, uma lista de metas, de coisas a serem cumpridas. Então, ele está falando aí, ó, aí está 2021 e nós temos a esperança de voltar a fazer aquilo que nós amamos em breve. O que está na sua lista de desejos? O que está na sua lista de desejos desse ano novo? Tá bom? Então, isso é o que significa esta frase. Passamos para a próxima. Visit England. Seguindo aqui, ó, essa foto, vamos interpretá-la. É uma paisagem lá de Londres, que é a Tower Bridge, que são as torres sobre o rio, são torres de... me fugiu a palavra em português, meu Deus. Ponte, né? São as torres da ponte que cruzam lá o rio que contorna Londres. Muito bem. Que época que essa foto foi tirada? Foi tirada no Natal, né? A gente vê aí a foto com a árvore de Natal, com as bolinhas de Natal, pisca-pisca e tudo mais. Sempre, gente, que a gente estiver consumindo um conteúdo, estar em contato com conteúdo, a gente tem que interpretar aquilo que a gente está vendo. Então, é uma foto de um lugar de Londres na época do Natal, tá bom? Isso vai nos ajudar a entrar dentro do conteúdo. Pode passar, Mayara, para a legenda, por favor? Vamos lá. At the end of a challenging year, we hope that today can bring some joy. Best wishes to all those who are celebrating Christmas. We can't wait to enjoy trips around England again when the time is right. Vamos lá. At the end of a challenging year. No final, at the end. End é a palavra final, né? Em alguns filmes, por exemplo, de desenhos e histórias, sempre aparece no final. The end, ou seja, o final da história. Então, at the end, no final of a challenging year, de um ano desafiador. Challenging é desafiador, desafiar, né? Challenge é desafio, então está nesse contexto. Year é a palavra que significa ano. Então, no final deste ano que nos desafiou, né? Nesse ano desafiador, we hope that today can bring some joy. Olha lá, de novo, we hope. Nós temos a esperança, nós esperamos that today can bring some joy. Que o dia de hoje, né, que hoje possa trazer alguma alegria. Joy, alegria, felicidade, tá bom? Nós esperamos que hoje possa trazer alguma alegria, alguma felicidade para você. Best, e que dia é hoje, né, gente? Que dia que eles estão falando, né? Com uma árvore de Natal, com uma foto de Natal, com certeza é o Natal, né? Então vamos lá, ó. Best wishes to all those who are celebrating Christmas. Best wishes, a gente já viu a palavra wish, que é desejo, na wish list. Então, ó, os melhores desejos para todos aqueles que estão celebrando o quê? O Natal. Os melhores desejos para aqueles que estão celebrando o Natal. Celebrating Christmas, celebrando o Natal. We can't wait to enjoy trips. We can't, nós não podemos esperar, wait, to enjoy, de aproveitar. Aproveitar o quê? Trips around England. Viagens em torno, viagens por toda a Inglaterra. Again, de novo. Quando que isso pode acontecer? When the time is right. Quando o tempo for certo. Que é uma expressão aí que a gente vai traduzir como quando for a hora certa. Time is right é a hora certa disso acontecer. Então, a gente espera que nós não podemos esperar aproveitar viagens no entorno da Inglaterra de novo quando for a hora certa. Tá bom? Um ponto de atenção aqui, pessoal, é nunca tentar traduzir somente ao pé da letra. A gente tem que entender as palavras, os conceitos e ir pegando esse significado, tá bom? Se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente vai ficar doido. Vai terminar o semestre com mais cabelo branco do que a gente começou, hein? Vamos lá. Próxima foto é uma paisagem, uma bela paisagem. Vamos analisar essa paisagem. Um lago, uma edificação, né? Um prédio ali no meio,
cores bonitas, né, da paisagem, árvores, enfim. Vamos lá ler a nossa legenda. We love the iconic Pantheon at the heart of the wonderful landscape gardens in Wiltshire, Stourhead. The gardens currently feature an after-dark light trail that brings in a whole new winter vibe for a limited time only. Meio complicadinha essa frase, mas vamos lá tentar traduzi-la com vocês. We love the iconic Pantheon. Um ponto de atenção aqui é sempre quando a gente estiver lendo, ouvindo, traduzindo, é começar pelas palavras que nós sabemos que são parecidas com o português. Por exemplo, iconic. Iconic é uma palavra que parece com o português. Icônico, né? Uma coisa singular, especial, né? O icônico. Qual que é o ícone da Inglaterra? Ah, é o Big Ben, é a Tower Bridge, é a rainha. São coisas singulares, particulares, muito especiais. Então, ó, we love the iconic Pantheon. Nós amamos o icônico Panteão, certo? O icônico Panteão. Essa construção se chama Panteão e ela é icônica, ela é singular. At the heart of the wonderful landscape gardens. At the heart. O que é heart? Heart é coração. At the heart of the wonderful landscape gardens. Aqui nós temos o objeto principal da frase, que é gardens, jardins. E as outras duas palavras são características do jardim. Wonderful landscape, ou seja, wonderful, maravilhoso, lindo demais. Wonderful. Landscape, paisagístico. Então, no coração dos maravilhosos e paisagísticos jardins. E olha que interessante aqui, ó, mais uma palavra que é matemática. Wonderful. Wonder, o que é? É maravilha. E o full é cheio. Então, o que é uma coisa cheia de maravilha? É uma coisa que é maravilhosa, certo? Wonderful Landscape Gardens. Maravilhosos e paisagísticos jardins. Aonde que está localizado esses jardins? No Wiltshire, Stourhead, que é o nome do lugar. The gardens currently feature an after-dark light trail that brings in a whole new winter vibe for a limited time only. Vamos lá, traduzir essa parte. Aqui, ó, os jardins, the gardens, currently, atualmente, currently é agora, né? O tempo currently, atualmente, né? Isso não é do passado nem é do futuro, é atualmente. Os jardins atualmente apresentam, apresentam uma luz after dark, que é depois do escuro, né? Ali uma meia luz ali do inverno, após o anoitecer. Né? Aquela luz que é, sabe aquele anoitecer? Que não é nem claro e nem escuro, né? Está escurecendo ainda. É disso que está falando essa frase. Traz uma nova luz. Brings a whole new winter. Vibe for a limited time only. Traz uma nova luz, uma nova vibração. Vibe é vibração. Um clima, sabe a vibração do lugar? O clima do lugar? Por um tempo limitado, né? Que é a vibração do tempo do inverno. Então, essa beleza que a gente está vendo nesse jardim, com essas cores, com esse paisagem, né, que eles estavam falando, com essa meia luz, isso só acontece num tempo limitado, que é o tempo do inverno, tá bom? Tem que interpretar essa frase, porque se a gente traduzir ela ao pé da letra, ela vai ficar meio confusa, tá bom? Mas é isso que está falando, tá bom? Próxima história, próxima frase. Essa portada, não, como é que chama? O hall de entrada, essa construção, ela é o hall de entrada de um lugar importantíssimo, tanto na Inglaterra como para o mundo. Essa fachada moderna, que vai misturar elementos modernos e antigos, né? Se a gente for ver do lado ali, tem umas construções meio antigas, essa construção de vidro é super moderna, então ela é como o Louvre, né? Que mistura
coisas históricas com coisas modernas. Esse daqui é o Museu Britânico, The British Museum, ok? O Museu Britânico. Essa é a entrada desse museu. Vamos passar para a legenda para poder ver o que essa legenda está falando sobre o museu. Want to admire a ticket from the British Grand Prix? Spoons from the Middle Ages? How about board games from the Victorian era? If you can think of it, there is a good chance it's in the British Museum's amazing online collection. Go to our bio for the link to almost 4.5 million objects from 2 million years of human history. Vamos lá traduzir essa frase. Esse textinho, primeiro ele faz uma introdução de algumas coisas que nós podemos ver na coleção do museu e depois faz uma propaganda, uma chamada para você ir conhecer o museu, tá bom? Vamos lá. Went to admire a ticket from the British Grand Prix. The British Grand Prix. Você gostaria, quer admirar a ticket. Todo mundo sabe que é ticket, né? Ticket já é uma palavra bem abrasileirada também, que o português já assumiu. Quando a gente entra no shopping, a gente pega o ticket do estacionamento. Ninguém fala, peguei o bilhete do estacionamento. Não existe mais isso. É ticket. O ticket from British Grand Prix. Ou seja, quer admirar um bilhete, né, um ticket do Grande Prêmio britânico, o Grande Prêmio da Inglaterra, né? O Grand Prix, né, é uma palavra que a gente já ouviu muito falar também, porque quando transmitem esses grandes prêmios, também pode ser falado como Grand Prix. Então, o Grande Prêmio Britânico. Spoons from the Middle Ages. Spoons é colher, significa colher. Até que tem um desenho de uma colher ali na legenda. Ó. Spoons from the Middle Ages, ou seja, colheres da Idade Média, desde a Idade Média. How about board games from the Victorian era? How about significa que tal? E que tal sobre board games, jogos de tabuleiro da era vitoriana, né? Tem uma era na história que chama Era Vitoriana. Então, e que tal os jogos de tabuleiro da era vitoriana? Vamos lá seguir. If you can think of it, there's a good chance. Se você pensa sobre isso, existe uma boa chance de encontrar isso. Aonde? Aqui está uma grande expressão. British Museum Amazing Online Collection. O que está acontecendo aqui? Qual que é a palavra principal aqui? É collection. Ela é a última. Então, funciona assim, ó. A gente vai de trás para frente. A coleção online e incrível. De onde? Do Museu Britânico. Tá bom? British Museum Amazing Online Collection significa, e acho que a gente vai traduzir de trás para frente, tá bom? Collection, coleção. Online, online não precisa traduzir. Coleção online incrível do Museu Britânico, tá bom? Então, essa legenda está chamando a gente para conhecer esses objetos na coleção online incrível do Museu Britânico. Como que a gente tem acesso a isso? Aí ele explica, ó. Go to our bio for the link to almost 4.5 million objects. Vá para o link que está na nossa bio. A bio é a legenda lá, a descrição do Instagram. E tem acesso a almost 4.5. Mayara, almost significa o que mesmo? Almost. Almost, quase. Quase. Para quase 4.5, para quase 4 milhões de objetos. E isso está espalhado, esses 4 milhões de objetos, em 2 milhões de anos da história da humanidade. Human History, história da humanidade, história humana, tá bom? Então, essa legenda fala sobre isso. Tá falando alguns objetos que tem na coleção, tá falando que esses objetos estão disponíveis na coleção online e depois faz o convite para nós conhecermos mais de 4 milhões de obras em 2 milhões de anos de história, tá bom? Vamos lá para a próxima, que eu acredito que seja a última.
falando sobre um personagem, como eu falei, como eu expliquei hoje, icônico. Um ícone da Inglaterra é o Sherlock Holmes. Então, vamos aprender um pouquinho sobre o Sherlock Holmes. Na Inglaterra, em Londres, existe o Museu do Sherlock Holmes e existe, inclusive, tours do Sherlock Holmes, onde você pode visitar lugares e paisagens e cenários que ajudaram o autor da história a compor as histórias do Sherlock Holmes, os crimes que ele investigava. Vamos lá, pode passar para a nossa legenda. Vamos lá. Time to get those brains in gear, Sherlock fans. Whether you're reading Arthur Conan Doyle's books, devouring the TV shows, or feasting on the films, show off your own brain power and solve this riddle for us. If you have me, you want to share me. If you share me, you haven't got me. What am I? Vamos lá traduzir essa bela legenda. Time to get those brains in gear. Gear significa engrenagem. E olhem como a gente não pode traduzir uma frase ao pé da letra. Porque a frase anterior está falando assim, time to get those brains. É hora de colocar seus cérebros em engrenagem. Não tem muito sentido. Mas a gente vai entender melhor e está falando assim, é hora de colocar os seus cérebros para funcionar, em marcha. Coloque o cérebro aceso aí para poder pensar. Mais ou menos isso é que está falando essa frase. Para quem que ela está falando? Para os Sherlock fans, para os fãs do Sherlock Holmes, tá bom? Whether you're reading Arthur Conan Doyle's books. Se você estiver lendo os livros do Arthur Conan Doyle ou devorando os programas de TV, devouring the TV shows, devorando os programas de TV, ou festejando, ali, aproveitando, desfrutando dos filmes. E lembrando, gente, que essas fotos elas são feitas no contexto da pandemia, ou seja, onde as pessoas estão em casa assistindo filmes, lendo livros, devorando séries, assistindo TV, os programas, novelas e tudo mais. É nesse contexto que ele está escrevendo, tá? Bem, ou você está festejando, desfrutando dos filmes, show off your own brain power and solve this riddle for us. Show off, mostre-nos your own brain power, o poder do seu próprio cérebro, and solve this riddle for us. E resolva esta charada para nós. Riddle, charada. For us, bem comum de a gente ver nos nossos textos. For us, para nós. Então, mostra aí o poder do seu cérebro e resolva essa charada para nós. E aí a legenda coloca uma charada que ninguém descobriu na aula e eu e Mayara não sabemos a resposta dessa charada, tá bom? Mas não se trata disso a aula, a gente está focado aqui no inglês. Vamos lá. If you have me, se você me tem, se você tem a mim. If you have me, se você me tem. You want to share me. Você quer me compartilhar. If you share me, se você me compartilha. You haven't got me. Você não vai me ter mais. What am I? O que eu sou? What am I? O que eu sou? Tá bom? Nós não sabemos a resolução dessa charada. Vamos pesquisar durante essa semana. Quem sabe na quarta-feira que vem a gente traz. E aqui, gente, o ponto de atenção que eu ia colocar para vocês, que existem muitas palavras nesse slide que são parecidas com o português, que a gente pode identificar e saber sobre o que está sendo falado. E aqui, a última frase é o assunto da aula de hoje, o verbo to be, am I, só que está ao contrário. E aqui a gente deixa uma questão. Por que será que está escrito ao contrário? Em vez de estar escrito I am, com interrogação, está escrito am I. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, é essa a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre o verbo to be, relembramos sobre o exercício da semana passada e fizemos uma imersão através de fotos do perfil do Instagram do Visit England, que é uma excelente ferramenta para nós fazermos a nossa imersão no inglês
e trazer o inglês para o nosso dia a dia. É isso, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.